Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida e hoje eu vou te perguntar para quem você está dando ouvidos. Bom, então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e daí eu te pergunto para quem que você está dando ouvidos. Todos os dias a gente é bombardeado por um monte de informações. Pode ser pela internet, pode ser por pessoas, pela televisão, por rádio, pelo que for e até pelas coisas que a gente vai vendo na rua. E isso vai entrando dentro da gente. E daí a gente tem que se perguntar, o que eu realmente estou escutando? O que eu realmente estou deixando entrar dentro de mim? Só que a gente vive numa guerra espiritual. E assim como numa guerra normal, você não pode se distrair, porque senão você pode ser bombardeado, pode tomar um tiro. Numa guerra espiritual também é a mesma coisa. E a gente não consegue sair dela, ou você está de um lado ou você está do outro. Então, você tem que estar sempre atento com o que está acontecendo na tua mente, para não deixar que o inimigo tome poder das coisas que estão acontecendo na tua mente e comece a te mentir, te falar um monte de coisas que você está acreditando e que são coisas ruins para a sua vida. Mas como que se luta contra esse bombardeio diário que a gente recebe? Bom, existem algumas maneiras de você lutar contra isso. Por exemplo, uma delas é você decorar alguns versículos que você sabe que são importantes para a sua vida. Por exemplo, se você tem algum problema numa determinada área da sua vida, você deve refletir nas verdades de Deus para você. Vamos supor que você tem um chefe que te trata mal e toda vez que ele vem te chamar a atenção, você se sente um lixo. Para isso é importante um versículo como, por exemplo, 1 João 5,5, que diz: quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quando você sabe que você só vai vencer porque você crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o teu Salvador, você sabe, você fica muito mais tranquilo com isso. E é importante que você faça essa reflexão. É importante que você saiba esse versículo de cor, por exemplo. E esse e outros, tem muitos outros exemplos de versículos que você pode decorar. É importante que você tenha esses versículos na sua mente para que quando essas coisas acontecerem, eles estão lá. E daí você pode resgatar. Romanos 8,37 diz: em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Esse é um outro versículo que também, numa situação dessa, quer dizer, que você está se sentindo mal, você pode resgatar esse versículo e você faz aquilo com frequência. Adquira esse hábito de sempre estar fazendo isso na sua vida, de colocar essas verdades de Deus na sua mente quando você se sentir mal. Agora, um outro exemplo. Vamos supor que você está se sentindo mal porque você foi injustiçado por uma pessoa que é super poderosa. É horrível essa sensação, né? Então, nessas horas, você precisa de um versículo como, por exemplo, Mateus 19:26, que diz o seguinte: Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Você precisa lembrar disso. E se você tem esse versículo na tua cabeça, bom, para os seres humanos nem tudo é possível, mas para Deus tudo é possível, daí você vai ter essa força dentro de você. Você vai estar com a palavra de Deus. O Espírito Santo pode trabalhar na tua vida muito melhor quando você lembra desses versículos. Eu vou te dar 3 dicas então para você começar a dar ouvido para as coisas certas. A primeira é você começar a ter o hábito de refletir sobre as coisas de Deus quando você começar a pensar na sua vida. Salmo 119, 147 e 148 diz o seguinte: antes do nascer do sol eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na sua promessa. Eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra. Ou seja, você começa a pensar nas coisas de Deus para a sua vida. Quando você começar a pensar, porque tem aquele assunto, porque é aquela coisa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Começa a refletir na palavra de Deus. Tenha isso como um hábito. A segunda dica é tenha contato diário com a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela serve para limpar o nosso espírito. E ninguém vai ficar limpinho, super cheiroso se tomar banho uma vez por semana. Não é porque você está indo na igreja uma vez por semana que então você vai ficar super limpo, vai ter um espírito que vai estar muito mais próximo de Deus. Isso é difícil de acontecer. A gente precisa de contato diário com a palavra de Deus. Então esteja sempre com contato, sempre orando,
sempre lendo a Bíblia, sempre assistindo um programa como esse. Josué 1:8 diz o seguinte: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Olha, pode ter certeza de uma coisa. Realmente, se você fizer as coisas de acordo com o que está escrito na Bíblia, a tua vida vai ser um sucesso. Ela vai ser uma vida muito boa. Com certeza ela não será perfeita porque você ainda está aqui na Terra, você não morreu, não foi para o céu, mas você pode ter certeza que se você estiver muito empenhado em fazer o que está escrito na Bíblia, a tua vida vai ser excelente. E a terceira, que eu considero também importantíssima, é ande com as pessoas certas. Tem um versículo que eu acho muito importante decorar, que é 1 Coríntios 15:33. Ele diz o seguinte: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. E a gente sempre se engana, é uma coisa impressionante assim como a gente tende a achar que não vai ter problema. Não tem problema você ouvir uma besteirinha aqui daquela pessoa que sempre vai falar umas besteiras. Não tem problema você andar com uma pessoa que não está fazendo a vontade de Deus de jeito nenhum. A gente cria essa ilusão, mas não se iludam, essas pessoas acabam estragando os bons costumes. Então, muito cuidado. E eu acho que isso é importante a gente refletir por dois motivos. O primeiro motivo é porque a gente deve evitar de andar com pessoas que estão te levando a fazer coisas que não são a vontade de Deus. E olha, eu vou te falar, muitas vezes essa pessoa não está com má intenção. Muitas vezes essa pessoa até ama você e quer o teu melhor. Só que se ela não conhece a vontade de Deus, se ela não conhece as verdades de Deus, ela pode ser tua mãe ou teu pai e ela pode estar te falando uma coisa que não é uma verdade e você tem que saber separar o joio do trigo. Você tem que saber que aquela pessoa está lá, está te falando aquilo, mas que aquilo pode não ser uma verdade, que aquilo pode ser, às vezes, Satanás agindo na tua vida através daquela pessoa que te ama e que quer teu bem. Então saiba separar, a pessoa te ama, ela quer teu bem, mas ela pode estar falando besteira. E muitas vezes você tá lá e a pessoa nem gosta mesmo de você e ela tá te falando um monte de besteira, ou ela não tá falando porque ela tá querendo o teu mal, mas porque ela acredita naquilo. Então, muito cuidado com o que você tá ouvindo. E o segundo motivo é pelo seguinte: quando você está ouvindo uma pessoa que está te falando besteira, e às vezes você vai ter que estar lá. Às vezes é teu chefe, às vezes pode ser teus pais, e os teus pais, você tem a obrigação de obedecê-los e de honrá-los. Então, muitas vezes você não vai ter muito como sair daquela situação. Mas se a pessoa está lá te falando um monte de besteira, e besteira, o que significa besteira? Eu estou te falando de coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus para a tua vida. Se a pessoa está te falando aquilo, você depois tem que fazer um detox. Depois que você já não está mais com aquela pessoa, começa a refletir no que você ouviu e começa a falar as verdades de Deus. Começa, de repente, recitar uns versículos para você mesma, vai na tua Bíblia, procura a verdade, mas não deixa aquilo ficar entrando na tua mente sem você fazer nada. Faz esse detox, faz essa limpeza na tua mente. Por isso que é muito importante você depois refletir no que você ouviu, e você fazer isso com tudo na tua vida. Faça, porque senão as coisas vão entrando, e quando você vai ver, você já está repetindo, falando e até agindo de acordo com o que você mesmo não acredita, entendeu? Então, faça isso todos os dias. Bom, por hoje eu vou ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.